responderá. Uma voz clamou um dia e preparou o caminho para ele andar. E agora eu me levanto para clamar e anunciar que a sua justiça virá. Muito bom, Rafaela Pinho, hoje aqui no Conexão. Rafa, primeira vez que você participa aqui com a gente, né? Primeira vez. Pois é, seja bem-vinda. É verdade. Mas aí, muitos compromissos, né? Mas é um prazer estar aqui pela primeira vez. Muito obrigada. Prazer todo nosso, viu? Seja bem-vinda. E a Rafa, você que acompanha Novo Tempo durante toda essa semana, pode ver, a Rafa está lançando o DVD dela, o segundo CD, né? Quarto CD. Quarto CD, desculpa, Rafa. Quarto CD, aqui pela gravadora Novo Tempo. E hoje ela está aqui com a gente também, compartilhando o seu CD. Chapa, mostra o CD da Rafa aqui pra gente, por favor. Quem participa com a gente hoje no nosso PG Conexão vai ganhar esse CD da Rafaela pra quem Bastão, Chapolin, hoje ele tá sem o lapela. Tô acostumado com lapela. Olha só, o CD lindo da Rafaela Pinha, o último CD, né, Rafaela? Esse aqui. Esse é o último CD, foi lançado sábado, eu fiz a apresentação de lançamento, mas começou a vender na segunda-feira. Maravilha. Hoje é quinta, então tá aí. Quentinho ainda. Tá pegando fogo. Segura aí que isso pode ser seu esse CD hoje, hein? Entre em contato com a gente no @PG Conexão, participe e esse CD pode ser seu. Pois é, usa a nossa hashtag Jogo da Velha, Conexão Sem Acento. E esse presente aí que Chapolin mostrou, que é o novo CD da Rafaela Pinho, só um tuiteiro vai levar, mas tem um outro presente que todo mundo pode levar, que é o nosso estudo bíblico. Você pode passar no site que está aparecendo aqui embaixo, novotempo.com/resgate, e saiba como adquirir esse presente na TV Novo Tempo do programa Conexão. Luciana, inclusive a Lídia Mesquita, que é uma tuiteira, ela sempre participa com a gente, ela já leu inteiro o nosso estudo e ela falou que o irmão dela está lendo agora e está gostando bastante. Então, se você quiser, você pode ganhar também, é só entrar no nosso blog, como a Luciana falou, peça, ele pode ser inteiramente gratuito para você. Você já descansou? Você chegou Luciana, de viagem, claro, aqui ninguém cansa aqui não, Luciana. Aqui é Conexão Jovem, né? Que a gente aproveitar enquanto está na juventude, já está chegando a fase adulta aí da velhice, mas enquanto não está, a gente aproveita. Pois é, você tá Eu tô no estilo Albertinho Neri, que a gente vai falar daqui a pouquinho aí, um pastor, surfista, isso é tudo. Esse cara
eu tô seguindo ele um pouquinho, ver se eu pego algumas dicas com ele. E você tá bem acompanhado hoje aqui, a Dani tá com a gente hoje aqui no estúdio. Nos bastidores. E eu quero aproveitar, Dani, Luciano, mandar um abraço pra minha avó, Evelina, ela é de Hortolândia. Quando eu não tava aqui, eu tava viajando, ela falou que ela ia parar de assistir TV Novo Tempo, que eu não tava aparecendo. Agora acho que ela vai voltar de novo. Né? Voltou. Por favor, fica aqui com a gente. E quem participa hoje, o nosso convidado também é o Alberto. Ó, eu ia falar Albertinho, pastor. Pastor Albertinho, Albertinho, nosso parceiro aqui. Não é a primeira vez, acho que é a quarta. Enésima vez. Se for contar, essa semana eu participei, na verdade, já, né? Pois é, na matéria, acho que foi na terça-feira, verdade. Então, estamos aí direto agora, né? Pois é, seja bem-vindo aqui ao Conexão, mas nessa nova casa, acho que é a primeira vez que você vem, É a primeira né? vez, estou conhecendo agora aqui o ambiente novo. E parabéns, ficou bem legal. Obrigada. E olha só, o pastor Alberto, ele trouxe um tema bem interessante, vai trazer hoje aqui um tema muito interessante. Tá pegando na Europa uma nova literatura chamada Nada, que é da autora Jane Teller. O Nada, explica pra gente um pouco sobre essa nova literatura que está surgindo, pastor. Eu acho que como todo livro que emplaca, uma das características é que ele fala de uma coisa que já está acontecendo. Uhum. Então esse livro ele trata aí, é um romance, mas que trata de um fenômeno que está sendo comum hoje na Europa, Estados Unidos principalmente, que é entre os adolescentes eles acharem que a vida não tem mais sentido. Então é uma vida assim de apatia praticamente. E eles buscarem eles estão buscando essa vida sem sentido. E isso começa a ser legal, ter uma vida sem sentido algum. Então, e esse romance ele vai em cima disso, e talvez por isso tenha emplacado da maneira que emplacou na Europa principalmente, e ele tem a ver com uma questão essencial que é a questão existencial, né? E o vazio existencial ou o sentido existencial tem tudo a ver com uma perspectiva cristã e coisas que a gente se depara o tempo todo, na verdade, né? Com certeza. Todo mundo passou por uma crise existencial já na vida, né? Eu já passei por várias na adolescência, já na fase adulta também. Você já passou por alguma crise, Rafa, também? Crise existencial, assim? Eu já passei por uma que foi... Eu canto desde de novinha, né? Então, há uns anos atrás eu comecei a falar assim pra minha mãe: mãe, ninguém gosta de mim, as pessoas só gostam da Rafaela Pinho. Se elas me conhecessem, elas não iam gostar de mim. Eu lembro que eu chorava. Minha mãe falava: mas minha filha, mãe sempre coloca pra cima, né? Mas eu tava numa fase achando que ninguém me conhecia direito e que as pessoas só se aproximavam de mim porque eu cantava e que eu mesma, tipo, a minha personalidade, a pessoa que eu sou, que ninguém gostava. Então foi uma fase, assim, bem complicada. É difícil você não saber quem você é, não saber se as pessoas realmente gostam de você ou não. É complicado. E administrar isso, né? Marquinhos, já teve alguma crise existencial também? Já? Fala um pouquinho pra gente. Pega o microfone com a Rafa aí. Assim como todo mundo, eu também já tive até no meu instrumento mesmo. Às vezes a gente pensa: nossa, a gente estuda e não acontece nada. Mesmo? Será que essa é a profissão, né? Será que esse é o segmento? Mas depois você vai passando o tempo, vai sempre se firmando em Deus e Ele vai te abrindo a mente, né? Vai vendo que realmente tudo que um dia é grande, um dia foi pequeno, né? Então a gente sempre tem um início e o fim é só Deus que sabe, né? Mas a gente nunca pode desistir de nada e deixar que isso venha nos abater. Chapolin, já passou por alguma crise existencial? Luciana, cada ano é uma crise diferente, né? A crise que tá caindo no cabelo, a crise da idade, a crise de tanta coisa que eu tô na crise de ter crise agora. Então, mas na verdade a gente não pode se pegar muito nisso, não. Eu procuro sempre manter aí um estilo de vida assim, focar em outras coisas, né? Porque se a gente deixar, acaba... Qualquer coisinha pode virar uma crise, né? É idade, é questão física, tudo hoje em dia é motivo para crise. Mas eu quero começar aqui, Luciana, sem crise, falar do Twitter. Mandar um abraço para a Aline Carvalho da Silva, nossa querida amiga Aline, que já trabalhou com a gente. Está conectada Aline, um beijo beijo pra você. casa. Ela falou que assistiu hoje mesmo. Um abraço para o Renan. O Renan, ele canta no grupo lá, o Faces. Está conectado aqui com a gente também. A Janice Mesquita. E eu estou percebendo aqui, inclusive a Ione Paula gosta muito das músicas da Rafaela. E tem muita gente conectada aqui no Twitter que gosta muito das suas músicas, Rafaela. Inclusive... Manda um abração aí para todo mundo que está no Twitter. Muito obrigada por vocês estarem aí assistindo. Tem até um Twitter de uma admiradora sua aqui, que está participando bastante com a gente também. Mas, inclusive, o pessoal está comentando aqui, Rafaela, eu já até perdi o Twitter, que esse seu CD, esse último CD seu vai ser uma bênção, né? Porque tá muito bom. Tá bom mesmo.
Eu sou suspeita, né? Porque eu gravei as músicas e eu realmente gosto muito delas. O pessoal mas tá gostando, viu? esse CD é o meu preferido. Não é porque é o último, não sei. Porque me falaram dias na rádio, sempre o último CD é o que o cantor mais gosta. Mas não, acho que essas músicas, assim, realmente os compositores capricharam muito dessa vez. Não é que nos outros não tivessem caprichado, não tô falando isso. Mas é porque eu acho que as letras são muito profundas. Eu acho que vai ser um CD que Deus vai usar bastante aí. E de repente tem a ver com a sua fase também, mais Foi um CD muito madura, esperado por mim, né? Eu tô há 5 Aham. anos sem gravar, então eu queria muito esse CD. Então ele chegou assim na hora certa, com letras que eu queria muito um dia poder gravar. Inclusive a última música que eu vou cantar hoje para ficar assim um gostinho pro pessoal esperar. É uma música que eu sempre quis gravar um tema como esse, então eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Muito bom, daqui a pouquinho a Rafa canta mais pra gente, mas tema de hoje, crise existencial. Agora, pastor, geralmente a gente associa a crise existencial apenas com o adolescente, o pré-adolescente, mas a crise, ela acompanha o ser humano a todo momento, né? Uma das coisas que eu acho que é importante a gente colocar é que uma crise não é necessariamente uma coisa ruim. Uhum. Você, a partir de uma crise, você pode acertar alguma coisa de uma maneira diferente na sua vida, você pode crescer, você pode enxergar coisas que você não enxergava antes. Então, ela tem um aspecto positivo sempre, né? Ela sempre traz isso daí. Agora, isso pode acontecer em qualquer fase mesmo. Existem as tradicionais aí, né? Tipo a adolescência, a meia-idade, aí a velhice, mas durante essas fases você tem as diferentes crises. Então você pega a adolescência, por exemplo, aí você tem aquela crise de aceitação pelos amigos, aquela crise de arrumar ou não uma namorada ou um namorado, aquela crise em relação à carreira, o que você vai fazer. Isso daí faz parte da vida de todo mundo. Acho que tem que focar no que é legal disso daí, que são as possibilidades também. Uhum. Agora, essa crise, ela traz um vazio. E existe uma tendência, uma predisposição do ser humano de cultivar esse vazio, não, de ficar satisfeito com esse espaço vazio da crise existencial Então, o vazio é um fenômeno que ele é interessante, porque você, para entender o que é o vazio existencial, você tem que entender o oposto dele, que é o sentido. Então, mesmo em meio a uma crise, você pode ter um sentido existencial. Você não perde o sentido. Você está no meio de uma crise, mas você não perdeu o seu sentido, que é aquilo que te motiva, aquilo que te dá um norte. Agora, você pode ter um momento de crise e, ao mesmo tempo, você perde o sentido. Aí é o vazio. Né? Agora, esse vazio, ele pode levar a várias coisas, inclusive a doença, né? Tipo a depressão ou alguma coisa mais grave assim, pode ser fruto disso daí. Algumas pessoas se sentem bem com isso, não sentem uma necessidade. Isso é até uma coisa interessante, porque tem aquela famosa frase, né, que é atribuída aí a Pascal, que é que existe um vazio no coração humano que somente Deus pode preencher. E eu discordo disso daí, porque a pessoa pode preencher o vazio que ela tem com qualquer coisa. Se você me falar assim, a melhor maneira de preencher é com Deus, tudo bem, sim. Aí eu concordo. Agora, a gente vê várias pessoas que não preenchem o vazio existencial com Deus e que não estão nem um pouco preocupadas com isso. Né? Elas levam numa boa, para elas está ok isso daí. A questão de você colocar um sentido maior, você colocar Deus, por exemplo, numa situação dessas, ela tem a ver com o conhecimento daquilo que é melhor para você. E isso aí pode vir de inúmeras maneiras, desde a própria Bíblia, quanto de um amigo, ou uma pregação que você ouve, uma música que você ouve e aquilo transforma o sentido que você tem e assim por diante. Robertinho, agora é possível um cara, de repente, um jovem que está assistindo a gente do Conexão, e o cara ele tem uma religião, ou qualquer religião, independente da religião da pessoa, ela acredita em Deus, ela segue, de repente, os princípios religiosos que ela tem, mas ela passa por uma crise e entra numa depressão ou um vazio, como a gente está falando. É possível, mesmo a pessoa acreditando em Deus e tendo uma religião, acreditando em alguma coisa, entrar num vazio, numa crise dessa? Com certeza, é perfeitamente possível e é até legal, você tocar. Várias causas podem levar isso daí, mas é legal você tocar nesse ponto, Chapolin, porque várias vezes eu já ouvi, assim, até na igreja mesmo, o pessoal fala que se a pessoa tem Deus, ela não vai ter vazio, ela não vai ter depressão, muita gente ou fala que isso, a oração pode curar a depressão e assim por diante. Só que isso daí é uma coisa muito arriscada você sair falando isso, porque em alguns casos pode ser que a pessoa só orando, só indo na igreja se recupere, em outros casos não. Existem casos de depressão que eles não têm a ver com necessariamente uma condição da vida, tem a ver com questões
da química cerebral, de descompensação de neurotransmissores e assim por diante. Então, quer dizer, se não tiver um remédio para equilibrar isso daí, você pode orar o quanto for, você pode ir na igreja o quanto for, mas você não está usando um recurso que o próprio Deus permitiu que existisse e que poderia resolver o problema. Verdade. Você pode participar com a gente, interage nas nossas redes sociais, @PGConexão, usa a nossa hashtag Jogo da Velha, Conexão Sem Acento. E agora vamos de música com a Rafaela. Rafa, qual a música que você canta agora no novo CD? A Cada Manhã. Lá então. Desde o dia em que o Senhor tomou a minha mão e me chamou para o servir, deixei os meus caminhos, minha vida lhe entreguei para me tornar servo do Senhor. Mas quando eu caí, senti a dor de ver os meus pecados, ver minhas mãos impuras. Sei que o inimigo tenta me derrubar, mas em meio a lágrimas eu posso que a cada manhã eu tenho novas bênçãos. A cada manhã eu tenho seu perdão. A cada manhã eu posso confiar que a sua bondade é para sempre. Aqui no Conexão. Chapolin, como é que são os nossos internautas aí? Olha, tem uma surpresa para mostrar daqui a pouco, mas espera aí, antes eu quero só mostrar rapidinho, Luciana. Muita gente participando aqui pelo nosso Twitter. Quero mandar um abraço aqui para a Valéria de Souza, para o Leonardo Gomieri. Quem mais aqui? A Flavinha de Sá, que tem uma história muito bonita. Ela também se sentia muito sozinha, tinha muito vazio quando era criança. Cresceu sem um pai, mas parece que ela conheceu o pai depois. E hoje é muito feliz, ama o pai dela. Uma história bem bacana também. Muita gente passa, né, por depressão ou um vazio, porque de repente cresce sem um parente perto. A Lídia Mesquita está pedindo para a gente mandar um abraço para o irmão dela, o Wellington Mesquita. Eles estão lá em Maceió, Alagoas, assistindo a gente. E tinha uma galera, olha aqui, o Flávio Fernandes, ele fala o seguinte: manda um abraço para a galerinha aqui em casa, ligada no Conexão pela primeira vez. A minha mãe, Alzira, a irmã Michele e o sobrinho Felipe. Um abraço para vocês. Luciana, eu tenho uma foto aqui de uma amiga nossa. Quero ver se o pessoal de casa descobre quem é. Moranguinho, chega aí rapidinho, quero mostrar para o pessoal. Já que estamos na semana do Dia da Criança, exatamente, né? Domingo não, sábado é o Dia da Criança, dia 12 de outubro, e a gente comemora no Brasil o Dia da Criança, um dia muito especial. E tem essa pequena menina aqui, que participou ontem com a gente no Conexão. Quem será que é essa, Luciana? É a pequena Glaucinha. Pelo tamanho, ela não cresceu muito até hoje, né? Mas é a Glaucinha do Caixa de Música. Querida Glauci, fofinha desde criança. Beleza, então. Tema de hoje, crise existencial no Conexão, abismo do vazio. E é o seguinte, pastor, eu tenho a impressão que às vezes esse tipo de comportamento ele é mais frequente em países mais secularizados. Você tem essa impressão também? Por exemplo, Europa, Estados Unidos? O que vocês acham? Os estudos dizem que sim, né? Que esses países países com um grau de secularização maior, eles têm essa tendência. Embora a própria noção do que é secularização é uma coisa meio complicada, assim, da gente tentar enquadrar, mas, de qualquer maneira, percebe-se isso. E talvez a gente tenha algumas explicações, assim, por exemplo, em países como o Brasil e outros,
as necessidades são tão grandes que às vezes a pessoa não tem nem condições de chegar nesse nível de preocupação e pensar no sentido da existência, porque ela ainda está no nível da sobrevivência. Então, isso daí acaba ficando fora. E nesses países, a questão da sobrevivência é garantida. Então, a pessoa acaba tendo mais tempo, mais condições de talvez elaborar outras crises. A crise, num país como o nosso, ela é mais profunda, saúde. Assim. Ela está segurança, saúde, sobrevivência diária, emprego. Então, às vezes, você não tem tempo ou condições para chegar num questão nível existencial assim, é mais abstrato. Uhum. E como reverter essa situação? Se tem um jovem que está passando por isso, qual o caminho que ele deve seguir? Então, eu trouxe aqui o livro para mostrar para o pessoal e sugerir a leitura. Eu sei que o pessoal que assiste aqui, boa parte gosta de ler. Não sei se alguém pode mostrar aí para o pessoal. Esse livro aqui, eu acho que é um livro bem legal assim, para quem está passando por um momento de crise desse tipo, porque ele fala exatamente sobre isso. Esse livro ele foi escrito pelo Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco, e ele ficou preso por alguns anos no campo de concentração em Auschwitz. Ele era também de origem judia e ficou lá durante a Segunda Guerra. Antes de entrar lá, ele tinha uma teoria já sobre o sentido da vida. E lá meio que ele teve condições de verificar isso daí na prática. Eu não vou contar a história do livro aqui, vale a pena ler, vai atrás, você acha ele na internet facilmente, mas resumindo, a conclusão que ele chegou, que as pessoas elas têm condições de encontrar sentido para a existência de 3 maneiras. Uma delas é fazendo alguma coisa, tendo um trabalho, uma atividade, algo que produza um resultado, assim, a pessoa está fazendo, ela está vendo, aquilo produz sentido. Outra maneira é no relacionamento com alguém ou com alguma ideia. A pessoa ela chega a uma ideia, um conceito, aquilo ali enche a vida dela, ou ela se relaciona com alguém que também preenche, ou com mais de uma pessoa. Então, nos relacionamentos, essa é outra maneira. Mas na situação onde ele estava, as pessoas às vezes não tinham condições de fazer nenhuma das coisas, porque elas estavam numa privação extrema. E ele via que mesmo assim as pessoas ainda encontravam sentido, porque senão todo mundo se matava ali, era muito fácil. Era só ir para a cerca e praticamente você estava morto. Mas mesmo assim as pessoas não faziam isso. E por quê? Porque ele compreendeu então assim que o ser humano nas situações extremas tem condições de dar um novo significado para o sofrimento que ele está passando. Então você encontrar um sentido e mesmo numa situação difícil você conseguir entender para que aquilo vai servir. Então, por exemplo, alguém que estava lá numa situação onde não tinha esperança nenhuma, mas ela via que mesmo ali ela tinha que sobreviver, porque se ela saísse ela teria a possibilidade de reencontrar um parente. Então ela criava um sentido mesmo em meio à provação. E isso a gente pode fazer. E o legal é que o Frankl, embora ele não seja religioso, ele admite isso daí. Ele diz que a religião, a crença em Deus, é uma das fontes mais poderosas para ajudar as pessoas a dar um novo significado, mesmo para os momentos mais difíceis da vida. Pessoal, muito boa indicação. Eu vou tirar uma foto da capa do livro aqui, vou postar no nosso Facebook, de repente você pesquisa, adquire aí uma boa dica aqui de literatura hoje do Pastor Alberto. Pastor, muito obrigada, o programa voa. A gente espera que você vai estar no início de novembro, não é isso, Chapolin, gravando a temporada do Código Aberto. Exatamente. E ele vai voltar aqui no Conexão. Temporada do ano que vem, inclusive, né? A primeira semana, acho que em janeiro, primeira semana de janeiro já começa a próxima temporada do ano que vem. O Albertinho Neri vai estar com a gente. Chapolin já fazendo aqui, ó. Ele agora é o novo produtor do Código Aberto, já tá vendendo peixe dele. Né, isso aí, Chapolin. Agradeço aí o convite também, um abraço pro pessoal das minhas igrejas e hoje em especial pro Pedro e pra Júlia, meus filhos. A Júlia tá assistindo hoje, então um beijo aí pra ela. Um abraço pra Júlia, ter liberado o pai pra estar aqui com a gente. Rafa, muito obrigada por sua participação aqui no Conexão. Espero que você volte mais vezes, viu? Voltarei. Chama que eu venho. Não vou esperar você lançar outro CD, hein? Não espere. Marquinhos, muito obrigada, sempre aqui presente com a gente. Valeu, viu? Semana que vem você tá aqui de novo, tá sabendo já? Não. Deixa eu te falar. E o Marquinhos me salvou aqui, porque a gente nem ensaiou nem nada, ele veio aqui, tá tocando. E deu tudo certo. Esse Marquinhos, esse menino é um talento. Inclusive, ele participou do Código Aberto dessa temporada também, tocou junto com Edson Valentim, o Negão. A música do Programa 5 vai estar cantando lá com a gente também, tocando pra gente. Programa 5? Programa 5. Nossa, se semana que vem na outra. Gente, do programa. Cara bom, a gente decora quando participou, né, Luciano? Isso aí. Gente, até amanhã, 7h30 da noite aqui. Até amanhã não, que é isso, semana pro Conexão já acabou. Agora é só segunda-feira, às 7h30,
ao vivo aqui no Conexão Tem Música. A Larissa Muniz, diretamente do Rio de Janeiro, também vai estar com a gente, tá bom? Tá bom o quê? Eu falei tá bom porque eu falei pra Rafaela Pio que era do Rio. Tá bom porque gente, tá bom. até segunda-feira. E agora mais música. Quantas vezes me arrependo, quantas já me arrependi. Quantos erros eu cometo, quantos erros cometi. Quantas vezes de joelhos vim ao Pai pedir perdão, mas nenhuma vez sequer meu bom Deus me disse não. Pois Deus perdoa e não olha para trás, sua voz ecoa. Filho, vai, não peques mais. E se alguém já perdoado, outra coisa errada fez. Jesus, com sua graça, o perdoa outra vez. O santo não é aquele que sem pecar viveu, é aquele que insiste em ter Cristo ao lado seu. Se pra armadilha do inimigo está difícil dizer não, Jesus Cristo te dá forças para vencer a tentação.